Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Rafael Barbosa. Antes de mais nada, não esquece de descer o player aqui embaixo, clicar no botãozinho de inscrever-se se você não é inscrito no canal, assim como ativar o sininho para receber todas as notificações. E hoje, na aula de hoje, logo depois da vinheta, nós vamos ter uma aula falando aí sobre a classificação das cadeias carbônicas. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa aula, então fica comigo e vamos para a aula de hoje. Bom, inicialmente a gente precisa falar quais são os critérios que nós utilizamos para classificar essas cadeias carbônicas. Aulinha bem rápida, tá? Quanto ao fechamento, se são abertas ou fechadas, se existe saturação ou não, quanto à natureza dos átomos e quanto à disposição do átomo. Então vamos lá. Quanto ao fechamento, quanto ao fechamento, essas cadeias podem ser abertas, acíclicas ou alifáticas, que são os carbonos das extremidades, eles não estão ligados. Eles não apresentam ciclos nem anéis. Então a gente tem aqui a representação de compostos orgânicos de cadeia aberta, tá? Então cadeia aberta não existe a formação de um composto geométrico, de uma forma geométrica. Mas elas também podem ser fechadas, que elas são chamadas de fechadas ou cíclicas, ou então alicíclicas ou ciclo-alifáticas. Então os carbonos das extremidades estão ligados formando ciclos, Então a gente tem aqui, membros com estruturas totalmente fechadas, que são estruturas geométricas. Então, você acaba formando essas estruturas geométricas graças à formação que esses carbonos acabam adquirindo, tá? Então, quanto ao fechamento, essas ligações, esses compostos podem ser tanto fechados como abertos, tudo bem? Quanto à saturação, eles podem ser insaturados ou não saturadas, que possuem pelo menos uma ligação π na cadeia carbônica, geralmente tricarbonos, tá? Então, apresentam ligações duplas ou ligações triplas. Aí nós chamamos de compostos insaturados, tudo bem? Na maioria das vezes, a insaturação é entre carbonos, mas pode acontecer dela ser entre dois elementos diferentes, como é o caso aqui, com essa amina, tá bom? Onde tem uma ligação dupla. E elas podem ser saturadas. As saturadas, nesse caso, são aquelas que apresentam somente ligações simples entre os carbonos, tá? Se você observar, a gente tem aqui uma cadeia saturada e aqui nós também temos uma cadeia saturada. Aí você vai dizer, opa, professor, mas aqui não tem uma ligação dupla? Tem sim, meu pequeno gafanhoto. Porém, essa ligação dupla não está entre os carbonos que formam a cadeia principal. Então, nesse caso aqui, nós temos um composto insaturado, mas uma cadeia carbônica saturada, ok? Então aqui nós também temos uma cadeia saturada, veja que entre os carbonos apenas ligações simples, e aqui também uma cadeia cíclica e saturada, ou seja, apresenta apenas ligações simples e todas elas estão formando uma estrutura geométrica, ou seja, são fechadas. Então, observação, todo composto que possui ligações π é um composto insaturado. No entanto, a sua cadeia pode ser saturada. É importante não confundir o critério de classificação de cadeia e composto, eu acabei de mencionar. Às vezes nós temos uma cadeia, por exemplo, essa cadeia aqui, ela é uma cadeia saturada, não possui ligações π entre os carbonos, mas o composto como todo é insaturado porque possui ligações π, ou seja, possui uma ligação dupla ou pode ser tripla também. Quanto à natureza dos átomos, elas podem ser heterogêneas e homogêneas. Então, heterogêneas é quando você tem pelo menos um heteroátomo entre os carbonos, ou seja, um elemento diferente dos carbonos no meio da cadeia. Então, de acordo com as recomendações da IUPAC, um heteroátomo é qualquer átomo de um elemento diferente do carbono ou hidrogênio que faz parte da cadeia carbônica, tá? Então, a gente tem aqui a presença de heteroátomos, tudo bem? E elas também podem ser homogêneas. Quando é que elas são homogêneas? Quando a gente tem apenas carbonos na cadeia principal. Então, quando nenhum outro átomo diferente de carbono é encontrado na cadeia principal, a gente diz que essa cadeia ela é chamada de homogênea. Então, cadeia homogênea não tem elementos diferentes do carbono. Algumas observações importantes. As cadeias fechadas homogêneas elas podem ser chamadas de homocíclicas e as fechadas heterogêneas são chamadas de heterocíclicas. Então, aqui a gente tem uma cadeia carbônica fechada, beleza? E ela é chamada de homocíclica. Por que ela é homocíclica, professor? Não tem um cloro aqui, mas o cloro não faz parte da cadeia principal, é bom lembrar disso. E aqui do lado nós temos uma cadeia heterocíclica, onde a gente tem aí um oxigênio, por exemplo, nessa cadeia de 5 membros. Ok? Tio Rafas, quanto à disposição dos átomos, como é que a gente pode descrever essas cadeias carbônicas? Elas podem ser normais,
retas ou lineares, tá bom? Que são aquelas que apresentam somente duas extremidades de carbono quando abertas, ou nenhuma quando são fechadas. Existe uma única sequência de carbonos na cadeia. Então tá vendo, ó, que existe uma sequência única de carbonos e eles acabam com hidrogênios. Então você não tem cadeias ramificadas nesse caso. Quando você apresenta essas cadeias ramificadas, aí sim, você vai ter carbonos nas extremidades, ó, carbonos, 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 tá? Então você tem aí ramificações e essas ramificações geram cadeias ramificadas. Algumas observações elas são importantes. Primeira observação: as cadeias que contêm parte cíclica e parte acíclica, ou seja, parte fechada e parte aberta, elas são chamadas de cadeias mistas. Então aqui eu dou dois exemplos para vocês de cadeias mistas. Eu tenho uma cadeia fechada, que é essa daqui, e tenho uma cadeia aberta acoplada a ele, que é, nesse caso, essa do lado. Tudo bem? Então a gente tem cadeias mistas, né? E aí nós temos também as cadeias aromáticas. As cadeias aromáticas são aquelas que possuem um único núcleo de anel benzênico. Então, um único núcleo de anel benzeno é chamada de cadeia aromática mononuclear. Essas cadeias elas podem ser polinucleares, que são aquelas que apresentam mais de um núcleo benzênico, né? E elas podem ser isoladas, como elas podem ser juntas. Então, eu posso ter núcleos isolados, né? Como é o caso desses dois compostos primeiro, como eu posso ter núcleos condensados, ou seja, mais juntos. Então, essa é uma característica das cadeias carbônicas. E aí, resumindo o que a gente viu, ó, as cadeias elas podem ser abertas, acíclicas ou alifáticas. Elas podem ser abertas, normais ou ramificadas, abertas, homogêneas ou heterogêneas, abertas, saturadas ou insaturadas. Elas podem ser fechadas. Quando elas são fechadas, elas podem ser apenas fechadas ou podem ser aromáticas. Quando elas são apenas fechadas, elas podem ser heterocíclicas ou homocíclicas, saturadas ou insaturadas. Quando ela é aromática, ela pode ser mononuclear ou polinuclear. Sendo polinuclear, ela pode ser condensada como também isolada. E aí há algumas classificações de compostos orgânicos importantes, né? Por exemplo, os compostos aromáticos são aqueles que possuem anel benzênico, tá? Os heterocíclicos são aqueles que apresentam um elemento diferente da cadeia carbônica e nesse caso são compostos fechados. E os alifáticos, por exemplo, são aqueles que têm cadeia aberta, tá bom? Os alifáticos são aqueles que têm cadeia aberta. Então, uma observação, devemos ter muito cuidado com o termo alifático. Em classificação de cadeias, alifática é sinônimo de cadeia aberta. E em classificação de compostos, alifático é um composto que não é aromático ou heterocíclico. Então aqui, ó, classificação de cadeia, ele é a cadeia fechada, mas é um composto alifático, por quê? Porque ele não é um heterociclo, nem é um composto aromático. Tudo bem? Bom, minha gente, agradeço vocês terem ficado comigo nessa aula, espero que ela tenha sido de grande valia para todos vocês. Qualquer dúvida, questionamento, deixa aqui nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Um beijo, um queijo e até a próxima, se Deus quiser.